Senhor a Salomão de noite em um sonho. E disse Deus: pedes o que quiseres que te dê. Eu vou pedir para a igreja ler o versículo 4. Você pode ler o versículo 4. Diga assim: 1000 holocaustos. Foi o maior tabernáculo do Antigo Testamento. Podem sentar. Irmãos, para me iniciar a este tema, o Deus que invade o sonho do homem. Para me iniciar esta pregação, essa ministração nesta noite, eu não posso deixar de colocar o nome de Davi, porque tudo começou através de um erro cometido pelo Davi. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e versículo 22, a partir do versículo 20, que o escritor ele começa a falar dizendo que o Deus do céu, ele achou um homem segundo o seu coração. O coração é um órgão, irmãos, que bombeia, que movimenta o sangue dentro do corpo. A Bíblia nos conta, irmãos, que uma ação gerou grande reboliço na casa de Jessé. Para você que não conhece a história de Davi, eu quero te mostrar nesta noite que Davi, ele era ruivo, ele era de uma expectativa, de uma diferença diferente dos seus irmãos, porque ele era filho de outra mãe. A Bíblia fala, por ele ser filho de outra mãe, o seu pai lhe rejeitava. E no original fala que Jessé colocou Davi para tomar conta dos animais, que isso era uma desonra para um filho receber um tal trabalho do seu pai ou da sua família. Davi vai tomar conta dos animais. E a Bíblia fala, irmãos, que o Deus do céu, ele achou algo, uma ação diferente da vida de Davi naquele momento. Aonde a Bíblia fala que o escritor, ele relata que Davi agora ele toma conta de ovelhas. Por causa que nós aqui não analisamos o original da escritura sagrada. Quando Davi tomava conta das ovelhas do seu pai Jessé, a Bíblia fala que ele arrisca a sua vida numa luta contra o urso e contra o leão. E ali ele consegue arrancar do coração de Deus uma honra. Quando Deus ele observa essa ação que estava acontecendo no campo, na terra, ele se levanta no céu e ele diz em bom e alto e claro som no céu que ele achou um homem segundo o seu coração. A sua ação causa no céu um grande impacto. Não pense que aquilo que você fazer na obra do Senhor vai ficar apagado, ou vai ser discriminado, ou vai ficar em vão. Por tudo que você fizer para a obra ou para alguém que está necessitado, Deus, através dessa ação, ele vai olhar para você e vai fazer algo diferente sobre a tua vida. A Bíblia fala e nos conta que Deus agora se apaixona pelo garoto. Deus começa a abençoar o garoto chamado Davi. A Bíblia fala, irmãos, que Davi ele passou por maior aperto, porque ele passou pelo desprezo. E você sabe o que é ser desprezado? Você não sabe o que é ser desprezado? Se você sabe, então continue escutando. A Bíblia fala que Davi, ele passou uma ponte do desprezo até chegar perante Golias. Ele era desprezado, era humilhado 24 horas pela sua família. Ele passava por muitos
altos e baixos dentro da sua própria casa. Uma coisa que eu acho interessante, Davi ele tinha um desejo de se assentar na mesa para comer junto com a sua família e não podia. Você sabe o que é ser desprezado dentro da sua família, aonde você coloca todos os votos, onde você acredita, onde você investe, e na hora que você precisa, você leva um não. Isso, irmãos, machuca, isso cria feridas profundas. A Bíblia fala que Davi queria ter o colo do seu pai, mas não podia. Mas não sabia ele que há 30 anos atrás Deus fala a primeira vez que um profeta que foi doado pela sua mãe, chamado Samuel. A Bíblia fala que Deus fala a primeira vez com Samuel. E ele não entende, porque a Bíblia fala que ele não tinha ligação com os céus. Samuel ele não tinha ligação com os céus. E quando Deus fala a primeira vez com ele, ele vai até o sacerdote ali, pensando que foi ali que tinha lhe chamado. Deus chama ele 3 vezes. E ele foi até ali. E ali, como homem de Deus, criando irmãos na lei, ele decidiu que aquela voz não era uma voz natural, era uma voz espiritual. E disse, olha Samuel, se você ouvir esta voz de novo, diga eis-me aqui, Senhor. E a Bíblia fala pela 4ª vez, Deus fala com Samuel e diz, olha Samuel, eu irei te levar, eu irei te tirar dessa terra, e irei te levar para outra terra, e irei fazer uma grande coisa que vai abalar Israel. E a Bíblia fala, irmãos, que com 30 anos, a Bíblia fala que as portas que lhe receberam, a Samuel se abre para que ele pudesse ir ao seu primeiro mandato da parte de Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que quando Samuel ele sai gabaritado, ele sai completo, ele sai como 3 autoridades: profeta, sacerdote e juiz. Imagine 3 autoridades descendo até a casa de Jessé para falar algo da parte de Deus. A Bíblia fala que aonde Samuel passava, os governantes da cidade tremiam na base, porque sabia que aquele homem estava levando uma palavra muito poderosa da parte de Deus, que ia mudar a história de Israel. Quero abrir um parênteses, quero pedir para você olhar para o seu irmão e dizer para ele: Deus vai impactar a tua história hoje aqui neste lugar. A Bíblia fala, irmão, que quando ele se coloca perante a casa de Jessé, que Jessé é sabedor que na sua casa, de frente à sua porta, está 3 autoridades. A Bíblia fala que ele treme na base. E a Bíblia fala que quando as portas da casa de Jessé se abrem, a Bíblia fala que ele começa a passar os seus filhos. E quando ele vê o profeta e o vaso que o profeta levava cheio de azeite, ele sabia que Deus ia fazer algo dentro da sua casa. Só não imaginava que Deus ia fazer, e ia fazer uma coisa grande, que ia mudar a história da sua vida. O profeta levava consigo um vaso de azeite, irmãos. E a Bíblia fala que ele começa a ver, ele abre, ele começa a ver os irmãos que ia passando Samar. Ele começa a ver e ele começa a se alegrar. Agora sei, porque Deus me trouxe aqui. Irmãos, ele era 3 autoridades, mas ele ainda não olhava com o olhar espiritual. A chegar no ponto de Deus me repreender. Isso foi uma correção da parte de Deus para a vida do profeta. Fechando parênteses,
Você que está aqui nesta noite, você só é alguma coisa porque Deus é na tua vida. Porque se Deus sair, você nem pega, nem canta e nem faz nada. Você só é alguma coisa, meu irmão, porque Deus está com você. Mas o nome dele é assim, é do que saber, então eu vou sair, faz aí, você não vai saber fazer porque você não sabe. Agora ele sabe. Olha para o teu irmão e só assim para ele. Quem faz algo na tua vida é Deus. Como Deus deixa de fazer, meu irmão, o homem está acabado, é fim de carreira. Aí a Bíblia fala, irmão, que quando Davi estava tomando conta das ovelhas do seu pai, com todos os desejos do seu coração, a Bíblia fala que ele tem uma surpresa. Samuel escuta a voz de Deus e Deus diz para ele: Samuel, está vendo como a aparência é bonita? Irmãos, eu estava ministrando domingo, o missionário estava comigo na igreja do pastor Roberto, no Val das Indústrias. E eu falei lá naquele lugar que paletó, camisa bonita de punho duplo, sapato invernizado, isso não é sinal de humildade. Você conhece uma pessoa quando ela é humilde? Não é porque ela está com a calça rasgada, não. Você conhece através do fruto dela. Como é que eu conheço o pregador, uma pessoa humilde? Se você bater na porta dela e dizer: meu irmão, preciso de você, e ele dizer: conta comigo, o que é que ele vai fazer agora? Aí você conhece uma pessoa quando está pronta para te servir. Tem um ditado, irmãos, que é verdade. Humanamente falando, esse ditado é verdade. Você só conhece alguém, só conhece uma amizade sincera quando você precisa dela. Quando você precisa dela, que ela te serve, você faz tudo por ela. Você retorna aquilo que você recebeu. Se você plantar algo bom, você vai também, irmão, colher. Mas se você não quiser, aí você vai passar pela mesma prova, pela mesma situação. Aí a Bíblia fala, irmãos, que Deus disse para o profeta: eu não só vejo a aparência, como vejo o coração. Tem gente que tem raiva quando o pregador fala sobre o coração. Meu irmão, o coração, para você que não sabe, está concentrado em 3 coisas: espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Está concentrado. Porque sem o coração espiritualmente falando, é o próprio Deus que está dentro do nosso corpo. E a Bíblia fala, irmãos, que a vergonha daquela família não estava presente, estava fora, estava humilhado, cabeça baixa, mas Deus estava olhando para a sua vida, para a sua história. E a Bíblia fala, irmãos, que quando o profeta sintonizou no céu, ele disse: tem alguém, ainda tem algum jovem, ainda tem alguns mancebos? Porque passaram todos. E com a revelação, irmão, do texto que Deus me revelou, eu posso te dizer algo. Que quando Samuel passa todos os filhos de Jessé, ele começa a pensar: será que Deus me trouxe aqui? Será que eu me enganei? Cadê o homem? Eu estou aqui com o vaso, eu estou aqui com as palavras, eu estou com a profecia. Será que eu vou voltar? Aí Jessé, de cabeça baixa, ele diz: há um aí. É como o povo que trata. É o irmão ali, é fulano. Manda chamar. Aí o homem de Deus. Porque Deus, quando faz, só faz com fé. Samuel olha para a mesa, estava posta. Ninguém se assenta. Ninguém se assenta. Mesa, irmãos, quer dizer honra.
Mesa quer dizer alto, lugares altos. E a Bíblia fala que quando ele chegou, Deus disse, ungiu, porque isso aí é o rei de Israel. A sua palavra não fala que os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus é clara. Se você tem sido humilhado, meu irmão, te prepara para a mesa, te prepara para Deus tirar os lugares mais altos dessa terra, te prepara porque Deus vai fazer. Uma mensagem ela tem que ter começo, é esse começo. Agora eu vou para o meio. O meio, a Bíblia fala que Davi estava por cima de toda a exaltação da parte de Deus. E a Bíblia fala que ele, com todo o poder do seu palácio, ele vê uma ovelha, ou ele vê uma mulher. E ali, aquela mulher sensual, uma mulher bonita, a Bíblia fala que ele se apaixona naquele momento. E ele, por todo jeito, agora quer aquela mulher. A Bíblia fala, irmãos, que ele peca para provar para nós hoje que nós não somos perfeitos. Se a gente só vigiar, a gente vai cair. Agora, se a gente orar primeiro e depois vigiar, Deus sempre vai nos segurar nas suas fortes mãos. Irmãos, a autoridade era tão grande que cegou a vida, a visão de Davi, até no ponto de ele chegar a decair num pecado que ia custar muito caro para ele. Mas Deus, que não perde, mesmo nessa situação adversa, Deus cria um projeto para lá na frente fazer algo que ia marcar mais uma vez a história. Olha para o teu irmão e diz para ele: Deus, ele cria situações aonde não tem para te abençoar. A Bíblia fala, irmãos, que ele cria, ele peca. Depois que ele peca, ele agora planeja um assassinato. Depois disso aí, irmãos, a Bíblia fala que Deus lhe visita, porque Deus é do seguinte fato: ele dá corda, mas ele não deixa passar o pecado, ele não deixa o inocente levar a culpa, ele não deixa aquele que pecou ficar impune. E a Bíblia fala, irmãos, que Deus levanta um profeta para ir até a casa de Davi. E quando o profeta é sabedor, irmãos, ele treme, porque ele conhecia o currículo do rei. Ele sabia se, por uma palavra, ele podia perder a vida. Se o rei foi capaz de tirar uma vida, para ele matar outra, também não custava nada. Mas quem recebeu da parte de Deus a sabedoria, ele foi, irmãos, prudente. Ele não foi ignorante, ele foi prudente. E ele chegou e começou a contar uma história. Olha, meu Senhor, eu posso te contar algo? E Davi disse: pode. Olha, meu Senhor, eu posso te contar uma história? Pode. E ele começou a detalhar. Porque Deus já tinha falado com ele, já tinha revelado a ele. E a Bíblia fala que quando Natan começa a falar, ele começa a contar a história do homem rico, que tinha várias ovelhas. A ovelha que ele quisesse. E ele falava a história de um homem pobre, só tinha uma ovelha. E o rico ficou de olho naquela ovelha, que aquele homem só tinha um. E ainda matou o homem e carregou a sua ovelha. Davi ficou irado, irmão, irado. E Judas disse para Davi: e agora, meu senhor? Se fosse o senhor fazia o que com esse homem? Ele tinha que pagar 4 vezes. Aí Deus se apoderou da vida do profeta e disse: então este homem é você. A Bíblia fala, irmãos, que Davi ele entra num pranto de depressão tão profunda, que ele não sabe o que fazer. Ele só não tirou a sua vida
Porque Deus ainda tinha algo com ele na terra. Mas você acha que ele não planejou tirar a sua vida? Planejou, meu irmão. Porque o pecado, a Bíblia fala que leva a quê? A morte. O pecado leva o homem à morte. A Bíblia fala, irmãos, que nasce a primeira criança. Ele tinha que pagar 4 vezes por as palavras que saíram da sua boca. Vigie com as palavras que saem da sua boca. Porque o que faz efeito não é o que entra, é o que sai. A Bíblia fala que nasceu o primeiro filho do pecado. Só passou 7 dias com vida porque nasceu com a doença. Deus, ele não perde. A Bíblia fala que Davi, ele se humilha 7 dias dentro de um quarto. Primeira coisa que ele fez, ele tirou as suas vestes real, a sua coroa, se vestiu de uma vestimenta miserável e se trancou dentro do quarto. E passou 7 dias sem comer, sem beber e sem fazer necessidade fisiológica. Irmãos, para quem estudou a angiologia, sabe que os anjos, eles não fazem nada disso, nem come, nem bebe e nem tem necessidade. Então Davi, a humilhação de Davi foi tão grande perante Deus, que ele se colocou perante um anjo de Deus. Ele se enquadrou na sua humilhação. E a Bíblia fala que aquele que se humilha recebe o quê? A misericórdia do céu. A Bíblia fala que com 7 dias os seus soldados bateram em sua porta e disseram que o menino tinha morrido. Então ele entendeu que Deus tinha descido com misericórdia sobre a sua vida. Mas ele não ia deixar de pagar pelo seu pecado. Aí a Bíblia fala, irmãos, que Davi ele perde o seu primeiro filho. A Bíblia fala que agora Davi ia perder uma honra dentro da sua própria casa. A sua única filha ia ser desonrada pelo seu filho mais novo. Você sabe o que é ser um filho mais novo? Ele foi concebido quando Davi estava avançado em idade. Aminon, ele se apaixonou pela sua própria irmã dentro de casa. E Davi, ele não podia, irmãos, ele não tinha punho para falar nada, porque todas as vezes que ele se levantava, o seu filho lhe acusava. Era como ele tivesse com um espinho na carne. O mensageiro de Satanás bofeteava ele. E a Bíblia fala, irmãos, que quando Aminon, ele tira a honra da vida de Tamar, a Bíblia fala que Davi agora ele perde o direito de trazer de outro país, de outra cidade, um rei para se casar com a sua própria filha. E para, irmãos, a dor ser tão grande, a Bíblia fala que Tamar ela é desgarrada. Agora ela tinha que ser mulher do mundo. Ela tinha que ser mulher, irmãos. Aleluia! Tinha que se prostituir. Porque era a lei de Israel que estava escrita que toda mulher que fosse desonrada tinha que ser desgarrada. Ela foi desgarrada. Aí a Bíblia fala que a ira se acendeu no coração de Absalão, a chegar no ponto de Absalão tirar, planejar e tirar a vida do seu irmão mais novo. A Bíblia fala que a raiva do coração de Absalão era tão grande que ele se levantou irado contra o seu próprio pai. E a Bíblia fala, irmãos, que Absalão ficou tão com raiva do seu pai, porque Davi não fazia nada a respeito do ato que tinha acontecido. Agora, Davi, pela terceira vez, o mensageiro chega até ele e diz para ele que o seu filho mais novo faleceu. Aí ele ficou irado, mas quem foi que matou ele? Foi o seu filho mais velho, Absalão. Irmãos, Davi está passando agora pelo momento mais difícil na sua história. É por isso que você vê em salmos, em vários salmos, que aquilo ali foi lhe matando, foi lhe matando. A Bíblia fala, irmãos, para se cumprir o que o profeta, que Deus mandou o profeta dizer. Absalão, ele senta, agora ele toma até o reinado, até a cadeira
seu pai. A Bíblia fala que quando Davi é sabedor que Absalão estava vindo contra ele, ele deixou a cadeira real e fugiu de madrugada. Porque ele sabia que o exército de Absalão era forte. Ele deixou tudo e foi embora. E os homens que serviam Davi foi junto com ele. E a Bíblia fala, irmãos, que Absalão agora tomou conta da cadeira do reinado de Israel. Aí a Bíblia fala, irmãos, que ele pegou tudo que tinha. 40 anos de reinado, ele tirou tudo que tinha dos cofres para investir em homens. A Bíblia fala que ele tinha um exército poderoso. Ele pensava que estava gabaritado para ir encontro a Davi, mas não sabia Absalão que ele podia ter muitos homens com ele. Mas a bênção de Deus não estava sobre a vida de Absalão, estava sobre a vida de Davi. Ele não sabia que a promessa de Deus ia se cumprir na vida de Davi. Ele não sabia o tamanho do Deus que escolheu a Davi e colocou ele para pelejar ao favor do seu povo. Eu vou abrir um parênteses para falar no português para você entender. Não adianta ninguém se levantar contra a tua vida. Pode até se levantar com muita força, com muita fúria, mas não permanece de pé, porque a promessa de Deus está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, está debaixo do teu telhado, e nenhum mal irá chegar debaixo da tua tenda. Se você tem promessa de Deus, meu irmão, te prepara, porque Deus irá fazer surpresa grande neste lugar. Se você tem algo que Deus preparou para a sua vida, te prepara. Quanto mais a fúria de Satanás se levanta contra a tua vida, aí Deus manda te dizer, aí é que ele vai te exaltar, vai te exaltar, vai te exaltar. Te prepara para a exaltação de Deus na tua vida. Irmãos, a Bíblia fala que entra em batalha os soldados de Davi. E Davi pediu a tudo que era mais sagrado que trouxesse Absalão com vida. E a Bíblia fala, irmãos, que no meio da batalha Absalão morre. E quem é que mata Absalão? Joabe, o general que recebeu a carta, da Labachandenédia, para não deixar Urias voltar para o palácio. Davi não podia fazer nada, pastores e irmãos, contra Joabe, porque Joabe foi o que recebeu a carta das suas mãos. Ele não podia fazer nada. Irmãos, Davi fica perturbado, mas não sabia ele que Deus estava trabalhando. E para mim iniciar agora iniciar e terminar a mensagem, eu quero te dizer uma coisa. Davi no seu leito, perto da sua morte, ele sabia que Deus a qualquer momento ia lhe levar. A Bíblia fala que ele pede um pedido especial ao Pai. E ele começa a conversar com Deus, porque a intimidade que ele tinha é grande. Só eu e você sabe qual é a nossa intimidade com Deus. Se você sabe qual é a sua intimidade com Deus, pois ama mais o teu irmão. Você muitas vezes está do lado do seu irmão, mas não sabe o que está se passando na vida dele. Julgar ele é muito fácil, condenar ele é muito fácil. Eu quero ver você abraçar a causa dele. Eu quero ver você pedir em oração para Deus cuidar da vida dele. Se você tem, meu irmão, intimidade com Deus tem que fazer isso. A intimidade com Deus de Davi é tão grande.